Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Muito bem, meus amados, vamos dar continuidade à nossa conversa, no nosso assunto, no nosso estudo sobre os 10 mandamentos, né? E nesse vídeo nós vamos falar sobre a superstição, a adivinhação e a idolatria. Superstição, adivinhação, cultos pagãos, tá? Ou satânicos, invocação de espíritos e sacrilégio são pecados graves contra o primeiro mandamento, tá? Que nós falamos já no vídeo passado. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, pelos quais o ser humano ele tenta ocupar o lugar de Deus com essas práticas que eu falei agora, tá? O primeiro mandamento, dentre outras coisas, ele serve para que as pessoas se deem conta do que é ter um Deus. Porque, ora, se há um Deus, se há um Criador, o ser humano, por definição, tá? Por definição, vamos dizer assim, ele não se pertence. Eis porque o homem moderno, ele se revolta contra a divindade. Por isso o jovem Marx, acho que você já ouviu falar de Marx, né? Ele citava uma frase de Prometeu Esquiliano, que dizia assim, ó: eu odeio todos os deuses. E Nietzsche também, na sua rebeldia contra Deus, ele disse também uma frase: se houvesse os deuses, como poderia eu suportar não ser um? Logo, os deuses não existem, tá? Então, meus irmãos, o homem moderno, ele não pode admitir a existência de Deus, pois no fundo ele quer tomar o lugar de Deus. Por isso o filósofo Nikolai Hartmann, tá? Depois você pode pesquisar sobre esse filósofo, tá? Ele afirma exatamente a necessidade do homem dos nossos tempos de dar-se conta do que é se ter um Deus. Do que é se ter um Deus. Ter um Deus implica que nossa existência pertence inteiramente a Ele. Implica que a nossa vontade está voltada para Ele. É uma relação necessária entre o Criador e a criatura, entre o Senhor e o servo. No entanto, o homem, invertendo a ordem das coisas, nós falamos também no vídeo passado, a inversão das ordens, né? Quer muitas vezes que Deus o sirva. E aí nós entramos no aspecto mágico do pecado, meus irmãos. Ora, a magia, o que é a magia? A magia é aquilo que o homem faz para controlar poderes que lhe são superiores. E isso, inadvertidamente, pode se realizar até mesmo nas nossas orações. Nas nossas orações. Quando nós rezamos, normalmente nós declaramos a nossa vontade a Deus, não declaramos? Na expectativa de que? Na expectativa de que Ele realize essas vontades. E até aqui não tem nada demais, até aqui não é o problema. O problema está na postura. Vemos a postura de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor, no Horto das Oliveiras. Ele pediu para que o Pai o livrasse do sofrimento. Não pediu no primeiro momento? Pois humanamente ninguém quer padecer, tá? Aquelas dores e humilhações. No entanto, Jesus, movido pelo desejo natural, não movido pelo desejo natural, mas por sua profunda vontade, que fosse feito conforme a vontade do Pai. Se não faça a minha vontade, mas a vossa. Depois você compara na sua palavra. Cujo plano, os desígnios, ele conhecia o mais íntimo. Essa é a forma correta de oração. Para que não criamos a impressão de que se pode magicamente controlar a Deus. Como nem sempre nós enxergamos como Cristo enxerga a vontade profunda do Pai, a vontade profunda de Deus, nós devemos sempre colocar uma observação, meus irmãos. Quando nós fazemos um pedido, né? Mas ciente de que a nossa vontade pode nos causar males e de que só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe. Inclusive, nós devemos agradecer imensamente a súplica que nós fizemos a Deus e Ele não atendeu. Por quê? Ele, na sua bondade, no seu amor, Ele livra-nos, inclusive, das nossas orações, que parecem sempre ser muito boas a nós, mas que podem nos levar à ruína. Por isso, na primeira parte do Pai Nosso, nós dizemos o quê? Seja feita a vossa vontade.
primeiro a vontade de Deus. E só depois, na segunda parte do Pai Nosso, é que nós fazemos uma série de petições, não é isso? Mas essas petições, nós já tendo estabelecido a hierarquia das coisas. Primeiro a vontade de Deus. Né? Essa é a atitude correta. Caso contrário, nós cairemos no paganismo, meus irmãos. Por quê? Porque nas religiões pagãs, as preces que eles faziam, os ritos, eram feitos para guerra, feitos para controlar a vontade de algum Deus. E é nisso que se transforma o cristianismo quando manchado com a lama da superstição. A palavra superstição, do latim, superstitia, indica alguma coisa que subsiste, indica que resta ainda alguma coisa. Era assim que encontravam nos primeiros séculos os cristãos. Dentre as pessoas mais rudes, vamos dizer assim, as pessoas da roça, eram chamados de pagãos, pois pagos também é uma palavra do latim que quer dizer campo. Nessas áreas, mesmo as pessoas que se convertiam, meus irmãos, eles teimavam por tradicionalismo, em manterem certos hábitos e crenças. No entanto, eles eram o quê? Eles eram supersticiosos. E é o que acontece ainda hoje. Eu estava me lembrando, quando eu era criança, eu via minha avó colocar café nos pés do santo de São Benedito, na imagem de São Benedito. E depois eu via minha mãe fazendo isso aí também. Tá? Cada vez que fazia um cafezinho, se colocava um café fresco aos pés do santo de São Benedito. Ora, isso se trata, se nós formos estudar isso aí, se trata de um sacrifício, se trata de uma libação, meus irmãos. A libação é o ato de liberdade ou de beber. Ato pelo qual começavam os sacrifícios e outras cerimônias pagãs. Começavam assim. Podemos até enxergar nisso uma intenção católica, ou seja, um sinal de amor ao santo. Mas, no entanto, eu suspeito que seja pura e simplesmente superstição pagã derivada das religiões afro-brasileiras, vinda das religiões afro-brasileiras. Talvez você se lembre, né? Você se lembra da libação do boteco, ou seja, o cara pedia uma pinga lá no boteco, lá o cara colocava, o dono do bar colocava, antes de beber ele jogava um pouquinho no chão e falava, isso é para o santo. Esse é para o santo, orixá no caso. É claro que a igreja, seguindo a orientação de São Gregório Magno, tá? São Gregório Magno, quando no trato com pessoas muito rudes, ela acaba tolerando certos costumes. A igreja tolera certas coisas quando não constitui um ato supersticioso ou idolátrico. Aí ela não aceita. Por quê? Pois não há nelas um sentido pecaminoso e pagão de colocar Deus a serviço do homem, entende? Agora, é pecaminoso e pagão, meus irmãos. Por quê? Por inverter a ordem natural das coisas. Nós já falamos também, a ordem das coisas, né? O desejo de se adivinhar o futuro. Veja, está certo o ditado popular. Nós já ouvimos, vocês todos já ouviram esse ditado popular, né? O futuro pertence a Deus. O futuro a Deus pertence, é isso, né? A ordem. Inclusive é ruim diante da revelação, de revelações e aparições, é muito ruim tentar traçar os fatos futuros nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Por quê? O futuro para nós é nebuloso, o futuro para nós é incerto. E deve continuar assim como o Senhor fez, como o Senhor criou. Por isso é pecado grave todas as práticas divinatórias, como jogar cartas, lançar búzio, ler a palma da mão, a tábua ou o Ouija, consultar a feitiçaria, a bruxaria, magia negra, magia branca, né? O candomblé, umbanda, macumba, reiki, voodoo, tem mais uma também, cabala e a nova era, né? O jogo do copo, e etc, etc e tal. Nesse sentido, também é pecado fazer uma espécie de bibliomancia, nesse sentido, meus irmãos. Ou seja, usar a Bíblia para tentar saber o futuro. E nós sabemos que, é claro, Deus dá o dom da profecia e fazer revelações, mas com essa forma de usar a Bíblia, nós estamos como tentando forçar a Deus dizer mais do que ele diz, que ele quer dizer. Dizer mais do que ele quer dizer.
é uma tentativa de domínio de Deus, um pecado grave. Por isso, quem tem recorrido a essas atividades precisa se arrepender. No fundo, são os restos de uma religiosidade invertida, que imita a atitude de Satanás. Inclusive, meus irmãos, é sério, os exorcistas falam até em casos de possessões que tiveram origem dessas práticas. Não estou falando que necessariamente todos que participaram, realizaram participaram desse projeto, tá, sejam possessos. Mas o fato é que, sem dúvida, cria-se uma fragilidade e abre-se uma brecha para as investidas do demônio. Vamos colocar assim, para as investidas do demônio. Deus também nos proíbe invocar espíritos. Nós podemos rezar, nós rezamos, né? Nós católicos rezamos a favor das almas que estão no purgatório, ou pedir a intercessão daquelas que, por convicção, nós sabemos que estarem no céu. Agora, num caso e outro, tanto faz, porém essas almas continuam sempre onde estão, tá? Eles jamais nos vêm visitar, como dizem que é, né? Então, portanto, é também espiritualmente perigoso participar de reuniões espíritas. Por quê? O médium ele pode ser, meus irmãos, um charlatão. Ou pior que isso, um ignorante que virou um porta-voz de espíritos maus. Nós, católicos, e isso precisa ficar muito claro no nosso coração, não acreditamos na doutrina espírita, da reencarnação. Tá? Nós temos de entender também que os espíritas, eles não são cristãos, no sentido técnico da palavra. Por quê? Cristão é quem sabe que Cristo é Deus. E para os espíritas, o Jesus não é mais do que um avatar. Jesus não é mais do que um espírito guia ou algo que o valha. Para eles não houve a ressurreição. Eles creem o seguinte, eles creem que depois da cruz foi um ectoplasma que apareceu para os discípulos. Ademais, o Espiritismo nos leva a uma falta de seriedade para com a vida. No fundo, meus irmãos, para eles, sempre e sempre haverá uma nova chance. Mas isso aí é falso, porque nós lemos claramente na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte, depois você confere na sua palavra, Hebreus 9, 27, que ao homem está decretada uma única morte, e é, portanto, a armadilha do diabo iludirmos com essas indefinidas possibilidades. É um fosso, nós não é um fosso camuflado que pode levar diretamente para o inferno. Tá? É importante dizer também que precisa de sincero arrependimento e confissão quem participou de algum tipo de culto satânico, da invocação de Satanás, ou se leu alguma coisa, ou assistiu alguma coisa, não é? Ou ficou curioso de forma imprudente a esse tipo de terreno. Se confessa. Além disso, no exame de consciência, é muito importante a gente recordar se nós já recebemos os sacramentos em estado de pecado mortal. Vejam, existem 7 sacramentos, e desses 7 sacramentos, meus irmãos, 4 são dos vivos, e 3 dos mortos. Esses últimos que são o batismo, a confissão e a unção dos enfermos, eles perdoam pecados. Eles vivificam espiritualmente quem se encontrava morto. Entende? Esses podem ser recebidos em pecado mortal, contanto que haja sincero arrependimento. Agora, desses 7, os outros 4, tá? Os outros 4 são, como nós dizemos, dos vivos, que é a Eucaristia, a confirmação, ou o crisma, a ordem e o matrimônio. Esses, meus irmãos, para serem recebidos, demandam necessariamente estar em estado de graça. Temos que estar em estado de graça. E quem os recebe em pecado mortal ofende gravemente a Deus e inflige-se grande prejuízo espiritual. Ok, meus irmãos? Então, portanto, são alguns pecados contra o primeiro mandamento. Tá?
E ainda não vimos todos, tá? Ainda não vimos todos. Ainda, meus irmãos, que nós estamos aqui conversando sobre os 10 mandamentos, estamos estudando sobre os 10 mandamentos, já é possível nós nos prepararmos para uma boa confissão geral. Lembra, nós estamos na quaresma. Tá? E o que é mais importante, desde já, conforme você perceber alguns desses pecados que foram mencionados aqui, arrependa-se e peça perdão a Deus. Tá bom, meus irmãos? É grave. Tá? Estamos falando de nossa salvação, precisamos levar a sério a nossa salvação. Tá? São Felipe Neri, ele diz assim: o homem que não se preocupa com a sua salvação é um louco. Tá bem, meus irmãos? Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E eu desejo a cada um de vocês uma santa quaresma a todos. Que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.